as professoras da classe Abraão com a paz do Senhor, e também ao meu amigo, pastor Renato, superintendente da EBD, que carinhosamente nos convidou para ministrar a 6ª lição desse 4º trimestre de 2024, sobre o tema promessa, né, da cura divina. E eu, meus irmãos, vou estar falando sobre 3 tópicos, né, e não vou me aprofundar, mas trazer aqui algumas orientações e também algumas experiências que nós temos tido nesta área. Vamos falar sobre a origem das enfermidades, as diferentes áreas das enfermidades e a cura, né, de todas as enfermidades propriamente ditas, né? Então, no primeiro tópico, a origem das enfermidades, tem 3 subtópicos aqui. O primeiro fala sobre as enfermidades naturais, só uma pincelada, meus irmãos. Ela se originou, né, no dia em que o pecado entrou no Jardim do Éden, quando o homem ali pecou, ali iniciou, meus irmãos, as enfermidades naturais, vamos colocar assim, no capítulo, onde o Senhor, no capítulo 3, versículo 19, deu ali uma sentença: do suor do teu rosto comerás, até que se torne ao pó, porquanto do pó vieste e do pó tornarás. Foi a sentença de Deus, né? E vamos colocar que foi a morte física que iniciou ali, tá bom, meus irmãos? No tópico 2, enfermidades consequenciais, quer dizer, o homem continuou a pecar no decorrer dos anos, né? E isso causou uma diminuição no tempo de vida. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, né? E ele foi o único que teve 2 mortes, né? A morte espiritual, ele pecou, e a morte física. Então, com o passar, meus irmãos, dos anos, o homem foi pecando, e isso foi atingiu, né, o tempo de vida dele, foi diminuindo de 900 para 800, 700, 600, 500, foi indo, meus irmãos, e a Bíblia diz que o pecado e a maldade do homem atingiu proporções terríveis, né? E ali o Senhor enviou o dilúvio, né? E no dilúvio, meus irmãos, onde o Senhor ali deu também uma sentença para o homem devido ao pecado, já estava em situação terrível, né? E Deus disse assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E ali ele deu o limite da vida para 120 anos, olha, meus irmãos. E interessante que eu fiz uma pesquisa, né, fui para a aula, o homem mais, né, mais idoso, né, vamos colocar assim, o homem mais velho em 2024. O homem mais velho hoje está com 112 anos. Mas o que faleceu chama Juan Vicente Pérez, ele faleceu com 114 anos, e uma japonesa, né, uma senhora idosa, com 116 anos faleceu. Quer dizer, meus irmãos, a Bíblia é fiel, né? Vamos sobre 120, é o limite, 120, pronto. E, meus irmãos, e no Salmo 90, a Bíblia diz que a duração do homem já cai para 70 anos. Né? E alguns, pela sua robustez, tipo o pastor Elias, pastor Paulo de Tarsos, pastor Jairo Cortez, né? Pela sua robustez, né? Chegou aos 80, né? Mas sabemos que o melhor dele, né? Mas nossos decanos estão aí, nosso pastor também está firme, né, pastor? O outro, meus irmãos, é enfermidades espirituais. Olha, meus irmãos, que envolve a opressão maligna e a possessão. A opressão é terrível, né? Onde a pessoa sente ali um exemplo, Saul, né? Sentia ali aquela opressão maligna ao ponto, irmãos, de também ter a possessão. E ali só era liberto ao tocar da harpa de Davi. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento nós temos ali o endemoniado gadareno, como sofreu aquele endemoniado ali com esta possessão maligna, né? Então são as enfermidades espirituais. E ali mesmo há um alerta, né, para evitar que esse tipo de situação venha oprimir a sua vida. E eu coloquei alguns alertas, inclusive, que vocês passassem para os alunos, né? Tomar cuidado com o tipo de literatura, né? Tem literaturas aí muito pesadas, né? Ocultismo, coisas terríveis, né? Feitiçaria, né? Então, às vezes, por curiosidade, vai ler e aí traz
dificuldades. Filmes, principalmente filmes de terror, filmes aí, meus irmãos, que trazem bruxarias terríveis, viu? Frequentar lugares, né, que levam a apreciar coisas tenebrosas, shows, bares, né, casa de jogos. Hoje em dia a jogatina está trazendo opressão já na palma da mão, viu, no celular, viu? Uma reportagem aí de estremecer, gente perdendo muito dinheiro, apostando muito, ganha, depois do nada perde tudo, trazendo opressão terrível para as pessoas, causando aí doenças, enfermidades espirituais, depressivas, né? E até, meus irmãos, pasmem, dentro da igreja, viu, irmãos? Pessoas que ficam inquietas dentro da igreja, não suportando mais, né, essa doutrina, as mensagens, né, cultos fervorosos, se incomodam, acabam no horário, para que essa gritaria, para que tudo isso? E ali Deus batizando, Deus curando, e a pessoa totalmente longe, doente, né? Enfermidades terríveis, sabe? E a pessoa, quando não começa a concordar muitas coisas dentro da casa do Senhor, e começa a trazer problemas, né? Precisa ser curado, viu, meus irmãos? E são como, né, situações que vêm com uma cunha, né, como uma felpa no braço, aí da infecção, e trazem bastante perturbações, né? Deus nos guarde, né? Terceiro tópico, segundo tópico, a diferença das áreas, né, das enfermidades. Eu coloquei 3, irmãos, enfermidades no corpo, na alma e no espírito. No corpo, vou dar só exemplo, né? Naamã, por exemplo, é um exemplo. Algumas pessoas coxos e cegos e paralíticos no Novo Testamento, né? São exemplos de enfermidade no corpo causados, né, por situações diversas, né? Pode ser até mesmo uma má alimentação, mas tem enfermidades que surgem no corpo, né? Tudo isso advindo do pecado, irmãos. Originou tudo ali, trouxe toda essa consequência, todos esses anos. Mas tem duas enfermidades que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, é a enfermidade na alma. Ó, irmãos, tem isso, tem, irmãos, sabe? Segundo Samuel, capítulo 13, nós temos a história ali de Amon, né, que se apaixonou pela sua irmã Tamar. E a Bíblia diz que ele se angustiou até adoecer. Olha, porque ele queria, né, ter intimidade com a sua própria irmã, incesto, né, irmãos? Isso é terrível, coisa difícil, né? E a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há certos caminhos, né, que para o homem parece ser perfeito ao homem. Eu quero, eu desejo aquilo, acha que é bom aquilo. Não é, irmãos. Diz assim, mas quem o segue acabará encontrando a morte. Esse caminho prazeroso, esse desejo desenfreado por alguém, ou tomar posse de uma coisa, querer muito dinheiro, querer fama, querer de qualquer jeito, faz qualquer coisa, né? Aceita qualquer negociação, burla, mente, tudo, sabe? São enfermidades terríveis, né? E no versículo 13 do capítulo 12 de Provérbios diz assim: não existe sorriso capaz de esconder um coração triste. A alegria pode terminar em profunda tristeza. São enfermidades da alma, irmãos. Tem pessoas que vão até conseguir realizar o que desejam, mesmo sabendo que é errado. Achando que vai ser melhor, mas não vai não, meu irmão. Não vai. Vai ser pior. Joga tudo que conquistou durante anos. Casamento, família, trabalho, posição, sabe? Amon, irmãos, ele trouxe uma tristeza muito grande para ele e para a família, para Davi também, porque o erro dele, quando ele cometeu o incesto com a sua irmã, irmãos, ele trouxe coisas terríveis, né? Acabou sendo morto pelo outro irmão dele. Olha a tristeza que houve, na angústia que houve na família, meus irmãos. A história foi tremenda. Será que valeu a pena, irmãos? Né? Não valeu não, né, irmãos? Quantos irmãos estão assim? Eu coloquei aqui, tomemos cuidado,
Eu vou dizer, meus irmãos, a culpa da enfermidade na alma não é nossa, viu, irmãos? Porque vem, sabe, aquele desejo terrível, o coração, sabe, irmão? Você olhar, você tem o seu lar, você tem a sua família, e, irmãos, tem até posição na vida secular, ou até mesmo na igreja, um líder, e vai se afeiçoa de uma moça, ou a moça de um irmão, não é? Tanto na igreja como no trabalho, e sabe, irmãos, e tem que tomar cuidado com isso, porque pode trazer sofrimento para você, para a sua igreja, para a sua vida, vamos colocar, né? Tá bom? E quando eu estava preparando esta lição, eu estava bem sensível neste momento e eu até coloquei: Senhor, cura a sua igreja. Irmãos, nós nos preocupamos muito com a cura no corpo, né? Tá doendo, o problema ali, a gente ora, a gente vê Deus curar, sabe, irmãos? Mas a igreja está sendo preciso ser curada na alma, irmãos. E isso vem através de uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e pregação com poder para curar a sua igreja. E o Senhor cura a sua igreja, cura a sua noiva. Tem uma outra aqui que é terrível também, meus irmãos, enfermidades no espírito. É possível isso, pastor Natan? Sim, irmãos. Eu trouxe um exemplo aqui de Judas, sabe? Judas, meus irmãos, estava reunido, né? Junto com Jesus. Jesus estava reunido junto com os discípulos ali no dia da última Páscoa, né? E também iniciou ali a ceia do Senhor. E Jesus disse assim, meus irmãos, olha assim, ó, um de vós há de me trair. E perguntaram a Jesus, quem de nós? Pedro, né, perguntou. Jesus falou assim, aquele que eu der um pedaço de pão molhado, né, na boca. E ali, meus irmãos, ele chegou e pegou e deu para Judas. E a Bíblia diz que imediatamente entrou nele Satanás, irmãos. Não começou ali a enfermidade de Judas ali, né? Já estava antes, irmão. Sabe? Judas andava com Jesus, via os milagres de Jesus, participava de tudo que Jesus fazia junto com os discípulos, sabe? Porém, o coração dele, meus irmãos, não estava com sinceridade de adoração e servir ao Deus verdadeiro. Por quê, irmãos? Porque quando Maria, né, quebrou aquele unguento e aos pés de Jesus, ungiu ali os pés de Jesus, né, ele falou assim, que desperdício é esse por ter vendido e ter dado aos pobres? Ele não se preocupava com o pobre não, meus. A Bíblia diz que ele queria roubar, ele era ladrão, sabe? Então, irmãos, é terrível, irmãos. É um homem que estava ali, vendo Jesus, sentindo Jesus, a presença de Jesus, a glória de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas o coração não era sincero, trazendo para os nossos dias homens que são hoje líderes, pastores, sabe, meus irmãos, cantores, estão na igreja, participam dos cultos, ouvem a palavra, até pregam a palavra, sabe, irmãos, e participam da ceia, mas estão doentes no espírito, pecando às escondidas. E quando isso vier, irmãos, à tona, é vergonhoso. E tem alguns que só param quando são descobertos. Judas mesmo, ele roubava, ele criticava. E como nós estamos vendo hoje, tantas pessoas criticando, irmãos. Sabe? E eu coloquei aqui, tem irmãos que mesmo ao lado de Jesus, vendo os milagres de Jesus, mesmo ouvindo as pregações dos cultos, né? Deus falando até em profecia, irmãos, mas não largam, estão enfermos, dentro da casa do Senhor. E muitos irmãos estão assim. Certo é que tem adoradores fiéis ao Senhor,
Porque, por mais difícil que esteja, Deus tem os seus 7.000 que não dobram os seus joelhos a Baal, que pagam o preço, vivem uma vida em santidade. Mas, meus irmãos, estamos preocupados com tantos escândalos que nós estamos vendo. Cada dia surgem escândalos na internet. E a gente fica assim, perplexo. Como este homem, este pastor, este cantor, esta irmã, não é possível. Por quê, irmãos? Porque estão doentes no espírito. E você, caro professor, que Deus te dê habilidade para falar aos seus alunos e levar eles à cura das enfermidades, tanto da alma quanto do espírito. Porque do corpo, meus irmãos, é mais fácil. Por incrível que pareça, irmãos, eu tenho vivido isso. Deus tem me usado, meus irmãos, para curar pessoas. Deus já me usou para curar pessoas, irmãos, ali onde eu estive dirigindo por 5 anos. Eu já vi pessoas chegar ali com enfermidades na alma, irmãos, em depressão profunda. Eu posso citar o nome porque é um exemplo para a nossa igreja, uma bênção para a congregação. A irmã Lau tomava remédios de tarjas pretas, tinha opressão terrível dentro de casa. Chegou na Brasilândia, meus irmãos, ali, quando ela entrou, o semblante dela era de opressão. E eu lembro que, quando eu terminei de ministrar e fiz o convite ali, Lau, que estava afastado dos caminhos há muitos anos, casou na sua juventude, fora da casa do Senhor. E ali, a irmã Lau, irmãos, veio na frente, chorando, e o Espírito Santo, irmãos, me compungiu a descer do púlpito e abraçar a irmã Lau. Quando eu abracei a irmã Lau, ela me grudou e a Claudinha veio até ela, passava a mão na cabeça dela, ela chorava, que molhou. Mas ali, naquele dia, o Espírito Santo curou a alma de Lau. Ela chegou em casa, nem tomou remédio, dormiu, acordou no outro dia, acho que já era mais de 11 horas. O marido, que hoje eu posso falar irmão Davi, um policial que não conhecia o Evangelho, disse assim: alguma coisa está acontecendo. Eu estou em casa com a mesma mulher, mas é outra mulher, alegre. Fala da igreja o tempo inteiro. E aí ela trouxe primeiro a sua filha chegando ali, o semblante dela era bem reservada, tudo pintada de preto, vestida de preto. E ela aceitou Jesus como Salvador também. E se preparou para o batismo, e antes de batizar nas águas, Deus a batizou com o Espírito Santo. A aparência dela hoje é angelical, é linda, porque quando o Senhor liberta, meus irmãos, verdadeiramente somos livres. Aí quem veio na sequência, no culto Davi, irmão Davi, observando, chegava policial, ficava reservado, quieto, meio ali sempre. E um dia ele disse para mim assim: pastor, eu sou muito difícil de chorar. Tive algumas situações aí na rua, aí, pastor, que meu negócio feio, não choro não. E ela confirmou, é verdade, ele não chora de jeito nenhum. Mas quando o Senhor prega, não é eu não, é a palavra. É Deus que faz, é Deus que vai lá na divisão da alma e do espírito. Convence o homem, e Davi aceitou Jesus como Salvador. E levamos o Davi para ser batizado nas águas. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem me usado, irmãos, para trazer, irmãos, libertação. Nós temos um irmão chamado Arnaldo, com doença no espírito. Por quê? Arnaldo veio nos visitar e ele sofre de deficiência física, aí veio com muita dificuldade, chegando ali, ele visitou nossa igreja. Eu lembro como o Arnaldo também, irmãos, ali, fizemos o convite: Arnaldo, irmãos, eu quero aceitar Jesus porque está diferente. Faz tantos anos que eu vou na igreja, não sei se era 5 ou 7 anos,
E eu também desci do púlpito e fui lá e abracei Arnaldo. Arnaldo voltou para a comunidade dizendo para os irmãos: faz 7 anos que eu vou na igreja aqui. Eu nunca recebi um abraço do pastor, o pastor nunca falou comigo. E a primeira vez que eu chego nesta igreja aqui, o pastor desceu do púlpito e me abraçou. E o Arnaldo, batizado das águas, está até hoje em Brasilândia 2. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, e eu louvo a Deus por isso, meus irmãos, e por tudo que aqui eu falei, irmãos. Glórias a Deus. Enfermidades no corpo, enfermidades, glórias a Deus, na alma e no espírito. No terceiro tópico, a cura de todas as enfermidades através do poder do nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu coloquei aqui, meus irmãos, que a cura são sinais do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, glória a Deus, e cura. Primeiro, sabe, a salvação. A cura é uma consequência e é pela fé, né, em Jesus Cristo e através dos dons espirituais. E nos dons espirituais eu trouxe aqui os dons de poder, que é o dom da fé, né? Quando aquela mulher do fluxo de sangue ela foi curada, Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. A fé, irmãos, ela cura. A fé em Jesus, ela creu em Jesus. E quando ela creu, ela foi até Jesus. Então a fé dela em Jesus, que ele poderia curá-la, levou ela à cura. Existe também o dom de operação de maravilhas, né? Que são realizações de coisas extraordinárias ou coisas impossíveis que altera a ordem normal das coisas. O dom de operação de maravilhas, meus irmãos, ele é aqueles, vou dar um exemplo, multiplicação de pães e peixes, operação de maravilhas, andar sobre as águas, né? Porque assim, a cura de um paralítico de nascença, operação de maravilha, de um cego, de um surdo de nascença, né? Ressuscitar mortos, isso aí, meus irmãos, no Antigo Testamento abriu o Mar Vermelho, operação de maravilhas. Aí o outro dom, que é chamado dons de curar, que é concedido pelo Espírito Santo para curar enfermidades através de um dom dado para alguém. E isso, meus irmãos, que eu quero aqui dar ênfase, que o nosso Deus, ele continua curando pela fé, né, nele e pelos dons, né? E também a ação, quando tem alguém entre vós enfermos, chamai os presbíteros. E aí ele ungirá, e a oração da fé curará o enfermo, irmãos. E se tiver cometido algum pecado, eles serão perdoados. Irmãos, eu já tive experiência de orar por pessoas e Deus curar, de pessoas que Deus não cura. Mas quando Deus não cura, irmãos, ele tem propósito, porque tudo é ele que faz, o dom é dele. Eu oro, né? Não quer dizer que toda vez que quem tem um dom que ele orar, Deus vai curar. Ele é o canal de bênção, mas através dele, a fé, a oração dele, impor as mãos, né? Deus cura, irmãos. Mas eu tive uma experiência, e eu posso falar porque foi uma experiência muito forte, nós tivemos ali em Brasilândia 2, quando o filho, o pastor Severino, estava internado, e um rapaz novo, irmãos, sabe, ali com problemas seríssimos, diabetes, e recebeu um telefonema que ele estava muito mal, e eu fui visitá-lo ali no hospital, chegando ali, irmãos. Deus foi tão maravilhoso que deixou só eu e ele sozinho. E ali eu comecei a falar para ele, né? Eu não sabia que ele estava afastado, eu sei que tinha voltado para a igreja, não sabia, naquele momento eu não sabia, fiquei sabendo depois. Aí quando eu fui ali, irmãos, orar por ele, e ele disse para mim assim: eu não queria que o meu pé fosse amputado. Vamos orar, irmãos? Vamos. E ali eu citei para ele essa passagem: se tiver, né, alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros que ele orará, ungirá, e a oração da fé curará o enfermo. Se tiver cometido algum pecado, e ali Deus me deu a palavra ali, irmãos: se tiver cometido algum pecado, Boaz, eles serão perdoados. Então estou aqui, meu, para dizer para você que teus pecados são perdoados.
E ali, quando eu orei por ele, terminei de orar, irmãos, ele falou assim: eu quero, pastor, voltar para Jesus. Eu falei: ah, é, Boaz, eu quero voltar para Jesus, pastor. Então eu falei: você quer voltar? Eu quero. Ali, irmãos, ali eu falei: Senhor Jesus, aqui está o Boaz. Ele quer voltar à casa do Pai, ele quer voltar aos braços do Pai, à presença do Pai. E ali o Senhor nos visitou, irmão. O Senhor perdoa ele, Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. Faz o milagre na vida de Boaz. Ele não quer amputar sua perna. O Senhor é um Deus que pode evitar isso, Senhor. E ali, irmão, o Senhor renovou Boaz, falou em mistério com Deus. A enfermeira chegou, viu aquela cena, ficou parada, a gente tinha uma alegria tremenda ali, irmãos. Quando eu desci, a mãe dele estava lá embaixo. Quando eu disse para ela que ele voltou para Jesus, ela chorou, aquela alegria, ligou para o seu esposo. Aí o pastor Severino, o pastor Natan, que bênção. Irmãos, quando chegou a noite, irmãos, ele ia amputar o pé naquele dia, irmãos. A irmã ligou e falou assim: pastor, não vai ser preciso mais amputar o pé, irmãos. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? 2 dias se passaram e Deus recolheu Boaz. E Deus realizou o desejo do coração dele de não amputar o seu pé. E Boaz, irmão, salvo na eternidade, bendito seja o nome do Senhor. Estou contando essas experiências, irmãos, para dizer para os irmãos que o nosso Deus, ele continua curando quando ele quer curar, irmãos. E alguns sinais Deus me dá, irmãos, quando Deus quer curar alguém, quando eu vou orar por alguém, impõe as minhas mãos, eu sinto, irmãos, a coluna se mexer, irmãos. Eu sinto quando põe aqui, né, no estômago se mexer por dentro, e ali Deus me dá o sinal, e eu falo para a pessoa assim: pode, qual o movimento que você fazia que doía? Ela fala assim: ah, eu fiz assim, pode fazer, se agachar. Quando eu tenho essa experiência, irmãos, eu falo com convicção. Quando eu ponho a mão na cabeça, a pessoa fala assim: o senhor pôs a mão, queimou a minha cabeça. Eu falo: procura dor de cabeça. A pessoa fala: não estou sentindo mais, não, porque é sinal que Deus me dá. Glórias a Deus. E Deus, ele quer fazer isso também com você, meu amado irmão. Deus, ele tem falado comigo e eu tenho feito, irmãos. Põe as tuas mãos sobre os enfermos que eu os curarei. Então, eu tenho tido várias experiências e eu quero terminar esta aula orando por você. Eu não sei, o irmão que está assim, vai assistir esta aula, se você está enfermo, meu amado irmão. A Bíblia diz que a voz do Senhor corre velozmente e faz o que lhe apraz. Ele é mais veloz do que a voz do celular, do que a imagem, é muito mais rápido. E eu creio que o Senhor pode te visitar, pode curar você desta enfermidade. Eu não sei onde é que está a sua enfermidade, mas eu quero terminar orando por você, para que você possa experimentar. Se for uma cura na alma, tome uma posição diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero largar isso que está, esse desejo desenfreado que está me fazendo pecar, eu quero largar isso. E Senhor, me ajuda agora, eu me arrependo, eu mudo, Senhor, e Deus, ele vai te curar, meu amado irmão, minha amada irmã. E você também que está com uma enfermidade no espírito, deixe a palavra entrar e trazer vida, e você voltar a adorar, a cantar e sentir a presença do Senhor nos cultos, e falar: que prazer de estar na casa do Senhor, desejo de voltar a ler a palavra, desejo de jejuar, de orar, porque voltou a ter vida no teu espírito. Receba a vida hoje, meu amado irmão. Peça para Deus: Senhor, eu estou muito crítico, eu estou murmurando demais, eu estou criticando muito, alguma coisa está errada, não tenho mais vontade de ir para o culto como eu tinha antes. Torna-me da vida, e Deus te dá vida hoje, meu amado irmão. E também você que está com enfermidade no corpo, se for possível, coloque a mão onde está a tua enfermidade e vamos orar. Querido Deus, graças te dou por esta aula. Graças te dou, Senhor amado, porque eu sei que tu estás, meu Deus, conosco neste momento. E quando o Senhor está conosco, o Senhor sonda o nosso coração, ó Deus. E tu conhece aquele que está com a enfermidade na alma, mas está arrependido agora. E está disposto a largar aquele desejo, às vezes, Senhor, nem foi realizado, mas um desejo de abandonar o seu lar, abandonar o seu trabalho, negociar coisas que não convêm. Quebra o laço.
Oh, bendito seja o nome do Senhor, e ele venha, Senhor, o Senhor quebrou o laço e eu escapei. Bendito seja o teu nome. E aquele que está com enfermidade no espírito, traz vida, traz desejo, traz esperança, traz confiança, renova a fé. Bendito seja o nome do Senhor, faz um milagre para a glória do teu nome. Senhor, e na autoridade do teu nome, como ministro teu, Senhor, eu levanto a mão sobre este irmão que está enfermo, e toda a enfermidade da cabeça à planta dos pés. Visita agora o corpo, visita, Senhor, e faz um milagre agora. Na autoridade do nome do Senhor, seja completamente curado desta enfermidade. Problema de dor de cabeça, enxaqueca, desapareça na autoridade do nome do Senhor. Problema no intestino, problema de refluxo, problema na coluna, nos nervos, nos tendões, receba a cura agora em nome do Senhor. Todo mal-estar desapareça, seja curado em nome do Senhor. Receba um bem-estar agora, receba a presença curadora do médico dos médicos por excelência. O Senhor é um Deus que confunde a medicina, Senhor. Oh, regulariza a pressão, a diabetes, pâncreas, venha à existência, seja curado, pâncreas novo, receba fortalecimento nos ossos, nervos sejam refeitos, curados, toda a infecção no corpo, toda a inflamação desapareça, receba a cura agora em nome de Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor te visita agora, é no nome de Jesus, eu ordeno agora em nome de Jesus, toda a enfermidade desapareça, seja curado, em nome do Senhor, receba a cura agora, em nome de Jesus, toda a dor desapareça e não volte mais, na autoridade do nome de Jesus, assim nós pedimos, cremos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.